boa noite, turma da leitura compartilhada do livro O Mestre dos Mestres, de Augusto Cury, continuação do capítulo 10, com o tema O Discurso de Cristo sobre dar a outra face. Quando Cristo queria mostrar a necessidade vital de tolerância nas relações sociais, ele não proferia inúmeras aulas sobre o assunto, mas novamente usava gestos surpreendentes. Ele dizia que se alguém fosse agredido numa face, devia oferecer a outra, e por diversas vezes ele deu a outra face a seus opositores, ou seja, não revidava quando o agrediam ou o ofendiam. Ele não se referia à face física, da agressão física que compromete a preservação da vida. Ele falava da face psicológica. Se fizermos uma análise superficial, poderemos nos equivocar e crer que dar a outra face pode parecer uma atitude frágil e submissa. Todavia, cabe aqui a pergunta: dar a outra face é sinal de fraqueza ou de força? Quando alguém dá outra face, isso incomoda pouco ou muito uma pessoa agressiva e injusta? Se analisarmos a construção da inteligência, constataremos que dar a outra face não é sinal de fraqueza, mas de força e segurança. Só uma pessoa forte é capaz desse gesto. Só uma pessoa segura dos seus próprios valores é capaz de elogiar o seu agressor. Quem dá outra face não se esconde, não se intimida, mas enfrenta o outro com tranquilidade e segurança. Quem dá outra face não tem medo do agressor, pois não se sente agredido por ele. Nem tem medo de sua própria emoção, pois não é escravo dela. Além disso, nada perturba tanto uma pessoa agressiva como alguém lhe dar a outra face, não revidar sua agressividade com agressividade. Dar a outra face incomoda tanto que é capaz de causar insônia no agressor. Nada perturba tanto uma pessoa agressiva como o outro ter atitudes complacentes com ela. Dar a outra face é respeitar o outro, é procurar compreender os fundamentos da sua agressividade, é não usar a violência contra a violência, é não se sentir agredido diante das ofensas. Somente uma pessoa livre, segura e que não gravita em torno do que os outros pensam e falam dela é capaz de agir com tanta serenidade. A psicologia do, aspas, dar a outra face protege emocionalmente a pessoa agredida e, ao mesmo tempo, provoca a inteligência das pessoas violentas, estimulando-as a pensar e reciclar a própria violência. Cristo era uma pessoa audaciosa, corajosa, que enfrentava sem medo as maiores dificuldades da vida. Era totalmente contrário a qualquer tipo de violência. Todavia, ele não pregava sobre a prática da passividade. A humildade que proclamava não era fruto do modo da submissão passiva, mas da maturidade da personalidade, fruto de uma emoção segura e serena. Com o discurso de dar a outra face, Cristo queria proteger a pessoa agredida, fazê-la transcender a agressividade imposta pelo outro e, ao mesmo tempo, educar o agressor, levá-lo a perceber que sua agressividade é um sinal de fragilidade. Nunca o agressor foi combatido de maneira tão intensa e tão elegante. Na proposta de Cristo, o agressor passa a revidar a sua história e a compreender que se esconde atrás da sua violência. Com essas palavras, Cristo implodiu os paradigmas que até hoje têm lugar na sociedade, que proclamam que a violência deve ser combatida com a violência. O mestre da escola da existência demonstrou que a força está na tolerância, na complacência e na capacidade de conduzir o outro a se interiorizar. Lembro-me de um paciente que foi agredido verbalmente por um parente. Esse paciente não ofereceu motivos importantes para ser agredido. Seu agressor foi injusto e muito áspero com ele. Porém,
meu paciente foi até o parente e pediu desculpas por tê-lo ferido em alguma coisa. A sua reação de humildade caiu como uma bomba no íntimo do agressor, que emudeceu e ficou perturbado. Naquele momento, ele caiu em si, se interiorizou e enxergou a própria agressividade. Isso o tornou capaz de assumir o seu erro e desculpar-se. Dessa forma, ambos retrataram um relacionamento que poderia levar anos para ser reatado e que talvez nunca mais fosse o mesmo. O relacionamento que voltaram a ter se tornou mais aberto e mais rico do que antes. Muitas pessoas têm medo de se reconciliar, de estender a mão para o outro, de pedir desculpas, de passarem por tolas e por isso defendem de passarem por tolas. E por isso defendem suas atitudes e seus pontos de vista com unhas e dentes. Esse procedimento não traz alívio, mas angústia e desgaste. Os pais que aprendem a pedir desculpas aos filhos não perdem a sua autoridade, mas se tornam pessoas admiradas e respeitadas por eles. Somos ótimos em detectar as falhas dos outros, mas míopes para enxergar as nossas. Jesus combatia a violência com a antiviolência. Ele apagava a ira com a tolerância. Reatava as relações usando a humildade. Com seus gestos, ele marcou para sempre a história de seus discípulos e fez com que o mundo, apesar de não vivenciar seus ensinamentos, o admirasse profundamente. Infelizmente, apesar de haver leis, batalhões de soldados e sistemas de punição, a violência física e psicológica faz parte da rotina da sociedade moderna. O mundo em que vivemos é violento. A televisão transmite programas violentos. A competição profissional é violenta. Em muitas escolas clássicas, onde deveriam reinar o saber e a tolerância, a violência tem sido cultivada. Violência gera violência. Spinoza, um dos pais da filosofia moderna, que era judeu, declarou que Jesus Cristo era sinônimo de sabedoria e que as sociedades envolvidas em guerras de espadas e guerras de palavras poderiam encontrar nele uma possibilidade de fraternidade. Tema: um poeta da inteligência que utilizava com grande habilidade o fenômeno RAM. Um quadro é mais eloquente do que 1000 palavras. Vimos que a memória sofre um registro automático por meio do fenômeno RAM, registro automático da memória. Vimos também que o registro é mais privilegiado quando as experiências contêm mais emoção, mais tensão, seja positiva ou negativa. Cristo utilizava com destreza o fenômeno RAM. Seus gestos marcaram para sempre a memória dos discípulos e atravessaram gerações. Ele usava a arte de pensar como uma habilidade incrível, Preferia utilizar gestos surpreendentes para educar, transformar, ampliar a visão dos seus discípulos. Seus gestos produziam impactos inesquecíveis na memória dos seus íntimos e eram mais eficientes do que milhares de palavras. Suas biografias retratam um homem que falava pouco, mas dizia muito. Quando desejava demonstrar que não almejava o poder político, que se importava mais com o interior do ser humano do que com a estética social, optava por não fazer grandes reuniões, conferências ou debates para discutir o assunto. Como comentei, usava simplesmente um gesto surpreendente, que era muito mais representativo e eficiente do que palavras. No auge da sua popularidade, montou num pequeno animal e foi até Jerusalém. Ninguém mais esqueceu aquele gesto audacioso, intrépido, incomum e a complexa mensagem que ele transmitiu. O fenômeno RAM o registrou de maneira privilegiada.
marcando a trajetória existencial dos seus discípulos. Vamos pensar sobre isso, né? Tema: economizando palavras e discursando com gestos. Pais, professores, executivos raramente conseguem surpreender as pessoas que o circundam e abrir as janelas das suas mentes. Um pai cujo filho passa por problemas como o uso de drogas ou agressividade fica perdido sem saber como penetrar no interior dele e contribuir para reorganizar a sua vida. A melhor maneira de conquistar alguém é romper a rotina e surpreendê-lo continuamente com gestos inesperados. Se um pai for repetitivo, racional, crítico e prolixo com o filho, ele empobrece a relação interpessoal e se torna pouco eficiente como educador. Porém, se o surpreender continuamente com gestos inesperados, com momentos de silêncio, com diálogos inteligentes, com elogios agradáveis, certamente, ao longo do mês, ele conquistará esse filho e o ajudará a reconstruir sua história. Muitos pais nunca entraram no mundo dos seus filhos, e muitos filhos nunca tiveram o prazer de conhecer seus pais intimamente. Sair do relacionamento superficial e previsível e construir um relacionamento que tenha raízes é uma tarefa brilhante. Conquistar o outro é uma arte, principalmente se o outro for uma pessoa difícil. Os comportamentos de Cristo produziam raízes profundas no íntimo das pessoas. Eram mais eloquentes do que dezenas de palestras sobre a necessidade de se doar mutuamente, de buscar ajuda mútua, cooperação social, solidariedade. Quando ele agia, a memória dos que o cercavam era profundamente impregnada com suas atitudes. Quando queria demonstrar que era contra qualquer tipo de discriminação, economizava no discurso e tinha atitudes inesperadas. Se queria demonstrar que era contra a discriminação por razões estéticas ou doenças contagiosas, ia fazer suas refeições na casa de Simão, o leproso. Quando queria demonstrar que era contra a discriminação das mulheres, tinha complacência e gestos amorosos para com elas diante das pessoas mais rígidas. Se era contra a discriminação social, ia jantar na casa dos coletores de impostos, que eram, aspas, a raça mais odiada pela cúpula judaica. Cristo era um poeta da inteligência. Utilizava o fenômeno RAM com extrema habilidade. Sabia que a memória humana não funciona como um depósito de informações, mas como um suporte que o ser humano se torne um pensador criativo. Suas atitudes surpreendentes produziam quadros psicológicos que eram registrados de maneira privilegiada na memória dos discípulos. Esse registro era resgatado e retroalimentado continuamente por eles, enriquecendo o espetáculo da construção de pensamentos e direcionando suas trajetórias de vida. Muito já se escreveu sobre Cristo, assim como foram feitos diversos filmes e peças teatrais sobre eles. Várias obras retrataram o mestre da escola da existência de maneira muito superficial, sem levar em consideração a sua extraordinária inteligência. Ele é o personagem mais comentado do mundo, porém, muitos não compreendem que ele transmitiu ricas mensagens não apenas pelo que falou, mas pelo que não falou, pela eloquência de seus gestos e pelos seus momentos de silêncio. Assim é, boa reflexão, boa noite. Finalizamos o capítulo 10. Gratidão.